E aí, tudo bem? Hoje a gente vai entrar num mistério da medicina bem fascinante. Sabe, um sinal neurológico que, bom, parece um tremor, mas, olha, não é. Vamos investigar juntos um fenômeno que, na verdade, é um baita sinal de alerta que o nosso corpo dá. Pensa só na cena, alguém estende os braços na sua frente e, de repente, as mãos, pum, caem e sobem de novo. É um movimento todo irregular, involuntário, que lembra mesmo o bater de asas de um pássaro. E o mais bizarro, a pessoa não controla isso e, na maioria das vezes, nem tem ideia de que está acontecendo. Loucura, né? Bom, vamos fundo nisso então. Esse fenômeno tem um nome, claro, e uma história bem curiosa por trás. Muita gente chama de flapping tremor, ou seja, tremor em batimento de asas, mas a gente vai ver que o buraco é um pouco mais embaixo. A história toda começa lá em 1949. Dois neurologistas, Adams e Follen, viram isso e apelidaram de liver flap, porque associaram a problemas no fígado. Mas a investigação continuou, né? Aí, em 53, com a ajudinha até de um padre jesuíta, criaram o nome oficial, Asterix. E logo depois veio a grande sacada, a revelação. Gente, isso não é um tremor, é uma perda súbita de postura, é um apagão momentâneo no controle. Ok, já sabemos de onde veio o nome e a história. Mas o que é exatamente a asteristes? Entender o que ela é de verdade é o segredo para decifrar a mensagem que o corpo está tentando passar. Então, falando de forma mais técnica, a asterix é um distúrbio motor. A palavra mágica aqui é incapacidade de manter a postura. É isso. O músculo do nada simplesmente para de funcionar por um piscar de olhos. É por isso que os médicos chamam isso de mioclonia negativa. Pensa assim, mioclonia é um tranco muscular, né? A negativa é o oposto, é uma falta de tranco, é um silêncio no músculo. E olha que legal, o próprio nome já entrega o jogo todo. Vem do grego a, que significa não, e hystérix, que significa posição fixa. Juntando tudo, não conseguir ficar numa posição fixa. Perfeito, né? Descreve exatamente o que acontece. Essa é a diferença fundamental para não confundir. De um lado, a gente tem o tremor, que é um movimento ativo, os músculos estão contraindo e relaxando. Já a asterixis é o completo oposto, é um evento passivo. Acontece porque o sinal do cérebro para o músculo é interrompido por um segundo. É como se, por instante, o músculo ficasse mudo, eletricamente em silêncio. Beleza. Se asterisks é o alarme, a gente precisa saber quem são os suspeitos que podem disparar esse alarme. O que pode causar essa falha de comunicação no cérebro? A lista de culpados é grande e mostra o quanto o nosso cérebro está ligado com tudo o que acontece no corpo. As causas se dividem em 3 grupos principais. A causa disparada mais comum, 70% dos casos, são as encefalopatias metabólicas ou tóxicas. Nome complicado para dizer o seguinte, alguma coisa no metabolismo do corpo está zoada e isso está intoxicando o cérebro. Depois vem os remédios e, por último, com 10%, lesões físicas no cérebro mesmo. Vamos olhar mais de perto essa causa principal, a metabólica. A asterisques é super clássica em casos de encefalopatia hepática. Ou seja, o fígado não está dando conta de limpar o sangue e as toxinas sobem para o cérebro. Mas não é só o fígado. Insuficiência renal, quando os rins param, insuficiência respiratória, que acumula gás carbônico, e até infecções generalizadas, a sepse. Tudo isso pode causar o problema. A segunda causa mais comum são remédios. Sim, alguns medicamentos, principalmente anticonvulsivantes, como fenitoína, e estabilizadores de humor, como o lítio, podem causar asterixis. Pode ser por uma dose muito alta ou simplesmente por toxicidade. É um efeito colateral que precisa ficar de olho. E, por último, a terceira causa, uma lesão física no cérebro. Um AVC, um tumor, um sangramento, tudo isso pode gerar asterisks. E aqui tem uma pista de ouro para os médicos. Quando a causa é uma lesão dessas, o flapping costuma acontecer de um lado só do corpo, e sempre do lado oposto ao da lesão no cérebro. Super importante essa dica. Certo, com tantos suspeitos na lista, como é que os médicos descobrem o verdadeiro culpado? Agora a gente entra na fase de diagnóstico da nossa investigação, para ver como as pistas são juntadas para resolver o caso. O caminho é bem lógico, passo a passo. Primeiro, o exame físico. É só pedir para a pessoa estender os braços e punhos para ver se o sinal aparece. Segundo passo, exames de laboratório. Bora checar como estão fígado, rins e os níveis dos remédios no sangue. Terceiro, se o problema for de um lado só, aí entra neuroimagem, tomografia ou ressonância. E, para ter a prova final, o padrão ouro é a eletromiografia, que vai lá e registra preto no branco aquele silêncio elétrico no músculo.
Mas agora vem uma das partes mais esquisitas e ao mesmo tempo importantes disso tudo. Pensa bem, se as mãos estão se mexendo sem controle, por que a pessoa que está com problema quase nunca reclama disso? A resposta tem um nome: anosognosia. É basicamente uma falta de consciência sobre o próprio problema. A mesma confusão no cérebro que causa asteríxias também meio que desliga a percepção da pessoa sobre o que está acontecendo com o corpo dela. Por isso que é um sinal que o médico tem que ir atrás. Ele não pode esperar o paciente contar. Chegamos na parte da solução do mistério. Como é que se trata a asterisks? A resposta para essa pergunta, na verdade, revela o que esse sinal realmente é. A resposta é: não existe um tratamento específico para asterix. Pois é, pode parecer chocante, né? Um sinal tão óbvio e não ter um remédio para ele? Mas calma, isso nos leva ao ponto central de tudo. Porque o ponto todo é esse. A asterisks é só o mensageiro, é o alarme de incêndio. E ninguém trata o alarme, certo? O tratamento é apagar o fogo. Ou seja, o foco é total em corrigir o problema por trás. Tratar a insuficiência do fígado, do rim, parar ou ajustar o remédio que está causando o problema, ou tratar a lesão no cérebro. Fazendo isso, a asterisks some, simples assim. E essa é a mensagem mais importante, e até otimista daqui. A asterisks não é permanente, é um sinal dinâmico, um pedido de socorro do corpo. E se esse pedido for ouvido e a causa for tratada a tempo, o sinal desaparece por completo. É um alerta fundamental de que algo sério precisa de atenção, e precisa agora. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão, né? A asteristes é um exemplo bem claro de como o corpo se comunica, às vezes de um jeito bem esquisito, para avisar que algo vai mal. Fica a pergunta: que outras pistas silenciosas, que outros sinais reversíveis o nosso corpo pode estar enviando todo dia, só esperando que a gente pare para decifrar? Gostou do tema? Eles são escolhidos com cuidado e com fontes fortes para auxiliar na nossa atualização. Quer algum tema em específico? Coloque nos comentários. Até a próxima! Ah, e não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar.